Bruxos, tudo bem? Tentando ajeitar aqui a câmera, parece que está numa posição legal. E aí, tudo bom? Estamos gravando aqui dentro de casa hoje porque está vazia por enquanto, daqui a pouco minha irmã chega, ela vai passar aqui eu acho, mas até lá dá para passar boa parte do conteúdo eu acho, tá bom? Vamos lá. A questão da última aula, são 5 pontos que eu esqueci de colocar. O primeiro, sobre lesão corporal, existe mais uma possibilidade que ela é lista, que é, você não pode agredir o seu amiguinho, salvo, aquelas partes que eu falei no último vídeo, e quando praticando um esporte, tá? Principalmente esporte de artes marciais, então judô, karatê. Se você precisa lesionar outra pessoa, você não consegue fazer um taekwondo da vida, vai dar uma bicuda na pessoa e não quer agredir. Você vai agredir a pessoa, né? Futebol, né? Às vezes tem o contato físico e às vezes você vai machucar o seu coleguinha. Quer dizer que um atleta de futebol não vai alcançar nunca a santidade? Não é assim. Entenda. Nesse caso é cabível porque é uma disputa, uma brincadeira, é um esporte, né? Ali há uma busca pelo bom condicionamento físico, cuidado à saúde, um cuidado a entender também através do esporte, compreender o próprio corpo. Então, não tem problema nessa circunstância, desde que você respeite as regras. Então não adianta nada. Eu sou um lutador de boxe, né? Tô lá lutando boxe e dou uma bicuda na pessoa. Não dá, o boxe é só na mão. Entende? Aí eu realmente estou agredindo a pessoa porque eu quero agredir, porque eu estou doido, porque eu quero dar um socão nela. Então, nesse caso não tem cabimento, entendeu? Isso em relação à saúde, né? O quinto mandamento, não matar. Tá? No sexto mandamento eu esqueci de 3 pontos dos 5 que eu preciso recolocar. O primeiro é o método Billings, que é um método de controle de natalidade que é aceitável, tá? Para a Igreja Católica, né? Já tinha comentado que não pode camisinha, não pode alguma coisa artificial limitar o controle de natalidade anticoncepcional, que inclusive eu expliquei porque é considerado abortivo pela Igreja Católica. Mas a questão é que no método Billings você tem a possibilidade de ter um planejamento familiar sem ser invasivo ao corpo feminino, né? Resumidamente, ele vai fazer com que o controle de natalidade seja principalmente observando o calendário comparado com o ciclo menstrual aí da mulher e tal, tá bom? Mas deem uma pesquisada se vocês quiserem alguns detalhes. Isso não é um método assim mágico, artificial ou uma besteira. Inclusive a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda, fala que é efetivo, né? Então, deem uma pesquisada se vocês quiserem, se chama método Billings, tá bom? Porque realmente uma família não precisa ter 10 crianças assim e os pais não terem controle financeiro para sustentar a vida dessas pessoas, entende? Pode fazer um controle de natalidade desde que respeite a natureza do corpo humano, tá? Não é algo químico, não é algo plástico, como a camisinha, por exemplo, tá bom? Outra coisa, caso o casal não tenha a possibilidade de gerar filhos naturalmente, da forma tradicional aí, e não querer, e não pode, segundo o ponto de vista da Igreja Católica, realizar a fertilização in vitro, sempre há a possibilidade da adoção, que é uma coisa linda, maravilhosa, vai ajudar tanto a criança adotada quanto a família que infelizmente não tem a capacidade aí
de realizar do método natural, é uma realidade muito ignorada por essas possibilidades artificiais aí de nascimento, que já expliquei também porque são imorais segundo a doutrina católica, mas é uma opção linda, é uma opção maravilhosa. Não sei se vocês conhecem ou se vocês são adotados mesmo, mas é uma forma de criar aí laços familiares muito bonito mesmo. Sexto mandamento, eu esqueci de um ponto muito delicado, muito necessário também de entrar nessa questão, que é a da homossexualidade. Tá? A homossexualidade para a Igreja Católica é pecado, não tem discussão sobre isso. A Igreja Católica não nega a existência dela, não acha que é uma doença, é uma prática. Ela tem ciência de que é uma prática aí que já existe há muito tempo. Não é muito tempo, tipo há 10 anos atrás. É muito tempo, de gerações assim atrás. E desde sempre foi considerado pela Igreja Católica algo imoral. Lembrando aquelas 3 pilares, né, da sexualidade moralmente aceitável na Igreja Católica, né? A abertura da vida, o prazer e a união do casal. Na homossexualidade você provavelmente conseguiria realmente o prazer, né? Você sente prazer pela pessoa do mesmo sexo, mas não tem abertura à vida, né? Não tem como pessoas do mesmo sexo naturalmente, né? Gerarem uma vida. E também a questão da união do casal, não é possível porque o que acontece? A união do casal só é possível na Igreja Católica quando corpo e alma se unem. E corpo e alma se unem através do matrimônio. O matrimônio, para ele ser realizado, o casal precisa ter abertura à vida. Não tem como um casal de homossexual ter abertura à vida. Então por isso que não existe casamento religioso entre pessoas, pelo menos na Igreja Católica, né, entre pessoas do mesmo sexo, tá? O civil tem, o Estado libera, né, do ponto de vista civil, super válido. A Igreja não está aqui para entrar em esferas civis, né, pelo menos nessa questão, como também o Estado não deve interferir em questões religiosas, tá? Então, assim, a Igreja é contra a execução do matrimônio como sacramento para pessoas do mesmo sexo, por isso que eu já estou explicando. Mas no âmbito civil, né, entende? Não estou falando que não é pecado, continua pecado, mas a Igreja não tem autonomia para falar, não tem autoridade para falar sobre a posição do Estado. Tá? São coisas diferentes. A Igreja quer saber de almas, o Estado quer saber do bem-estar social, ou de qualquer que seja o seu posicionamento político da função do Estado, né? Mas entenda que o ponto de vista da Igreja Católica é sempre querendo salvar almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, assim, quando o homossexual vem para a Igreja, sejam delicados, sejam compreensivos, porque cada um tem uma pedra de tropeço. Eu tenho uma que é só minha, uma dúzia que são só minha, tem uma aí que é de vocês conhecem a realidade própria da vida de vocês, eu não preciso explicar o pecado que vocês costumam cair mais, né? Não estou aqui também para apontar essas coisas, não cabe a mim, não me compete isso. Mas a questão é que no caso do homossexual, o posicionamento da Igreja Católica é de alguém que acolhe como acolhe qualquer pecador. Como eu e você somos pecadores, que estamos aqui caindo, levantando e buscando sempre a graça de alcançar a santidade através de um coração humilde e uma graça infinita, né? Então, aquele que tiver vontade, independente da sua inclinação a determinado pecado, nesse caso específico a homossexualidade, deve ser aceitado, acolhido, né? Deve receber aí as instruções
particulares de um padre, que vai entender o seu contexto pessoal, mas de um modo geral a Igreja Católica convida as pessoas dentro dessa realidade a viver a castidade, assim, não realizarem realmente ato sexual nenhum, não precisa se forçar a casar com uma mulher sendo homossexual, porque aí não vai ser bom pro homossexual e não vai ser bom pra mulher que tem uma demanda assim sexual. Acho que de repente ela vai transar com um cara e o cara não gosta daquilo, vai ser uma experiência traumática demais. Então, sabe, respeitar, realmente respeitar, não forçar a barra, conversar, o diálogo, essa compreensão, essa sensibilidade da realidade, evitar piadinha, sabe? Piada de cunho sexual contra pessoas que têm essa realidade, né? Salvo engano, pessoas homossexuais nascem dessa maneira, né? Com essa inclinação. Não é uma opção em si assim, deu vontade de ser homossexual. Não. A pessoa nasce assim, então é alguma coisa que às vezes, dependendo de como a gente aborda isso, mais afasta do que traz a pessoa para a graça, entende? Às vezes a nossa intenção pode até ser boa ou não, às vezes realmente a gente pode utilizar aí, a religião como uma arma de preconceito, que nossa, é um absurdo, mas ok, é uma realidade que existe, não deve ser aceitada, mas também não podemos fechar os olhos para essa realidade que tem que ser combatida. Mas a questão é que acolher é a regra de ouro, tá? Acolha, não faça piadinha, sabe? Tente ser sensível àquela realidade, principalmente se você não for homossexual, né? A gente não pode sair apontando, achando que é fácil, né? Imagine um mundo, né? Só para imaginar, só para talvez, né? Desse trabalho de imaginação colher um pouquinho de empatia. Vamos fingir que você, aí com a sua inclinação, eu, Felipe, vou me colocar, tá? Imagina o Felipe aí, que tem inclinações a gostar de mulher, mas nasceu como uma mulher, né? Pela vontade de Deus. Eu imagino que seja realmente muito difícil lutar contra esse pecado. Então, tenham sensibilidade, tá? Não sejam preconceituosos, sejam acolhedores. Se por um acaso vocês não conseguirem ser acolhedores, rezem pela pessoa para que ela, né, se afasta, né, com educação, né, evite aí, né, já que realmente é algo que você não consegue, você tem. É bom a gente ter também essa própria consciência da nossa limitação. Reze. Peça para algum amigo ajudar e tal. No dia a dia de vocês, evitem usar também apelidos ou brincadeiras, de insultos com esse condão de marginalizar a sexualidade, sabe? Vocês só estão reforçando. Eu falo vocês, mas nós só reforçamos de certa maneira esse preconceito, e isso realmente só afasta mais ainda as pessoas de Deus, tá bom? Esse era o ponto mais delicado dos que eu esqueci, e era um dos pontos mais delicados que eu tinha que entrar, e por isso já estou em 14 minutos de vídeo. Vamos lá. Sétimo mandamento falava sobre a questão da propriedade, e eu esqueci de falar de uma propriedade que é do mundo, uma propriedade de toda a humanidade, que é a ecologia, né? O meio ambiente, meus amigos. Existem pecados contra o meio ambiente, desmatamento, maus tratos aos animais, abandono aos animais, né? A nossa relação com a comida também, a gente tem que parar para pensar, porque a comida é da natureza, gente. Então, se eu estou desperdiçando comida, entenda, por mais que você tenha comprado a sua comida,
por favor, usem com sabedoria, não desperdicem. Desperdício de comida dói o coração, sabe? Sejam gratos pela comida que vocês têm, pela maçã que você fica manuseando enquanto grava um vídeo e depois comer e tal. A forma como os animais são tratados em abatedouros, assim, é algo, assim, o ser humano ele pode e deve em certa medida usufruir desses bens naturais, porque na verdade Deus criou toda a natureza para servir o homem, mas isso não significa que o homem vai abusar da natureza, tá? Então assim, a gente tem as árvores, a gente pode usar da madeira para construção? Pode, legal, é ótimo. Agora quer dizer que eu posso usar madeira que eu vou acabar com a floresta amazônica? Meu amigo, não. Todo pecado é uma virtude desequilibrada, né? É uma utilização da natureza desequilibrada. Então a sexualidade, o sexo é bom, é feito por Deus e tal, mas quando o sexo ele é desvirtuado, quando ele é inclinado assim de uma maneira desproporcional, ele se torna um pecado. O alimento também, o alimento eu posso comer, me alimentar bem, mas daí quando eu como, virou um pecado da gula, né? Então, a riqueza, os bens, eles são importantes para a construção da cidade, da construção inclusive de igrejas, são coisas legais. Mas a riqueza foi feita para o homem, mas não o homem para a riqueza, entende? O fim não é a riqueza, o fim é Deus e o nosso irmão. Não é uma escravidão ou um abuso sobre os bens. Então, todo pecado vem geralmente de algum tipo de abuso a algo que é lícito, né? Que é válido. Então, assim, a gente pode usufruir, a gente pode matar os animais para nos alimentar, para fazer vestimentas, não tem problema. O problema é um genocídio desproporcional, é criar animais em cativeiro de uma maneira assim porca, que vai, sabe, contra aquele cuidado que o ser humano tem que ter pela natureza, entende? Então é algo que é importante. E a caneta está sem tinta. Então quando você gasta energia aí, que nem um doido, tomando banho de 40 minutos, desperdiçando água à toa, está pecando. Quando um barril de petróleo cai numa poça gigante que a gente chama de rio ou lago e acaba com os peixes ali, aquela empresa é responsável por um pecado absurdo. E assim em diante, tá bom? É isso, esses foram os pontos que eu esqueci da última aula e por isso eu já gastei 20 minutos. Desculpa aí, gente. Tá? Eu vou usar esses primeiros minutos sempre para colocar alguns pontos que eu esqueci da última aula, caso eu tenha esquecido, o que é bem possível, porque é sempre muito conteúdo, tá bom? E principalmente quando é conteúdo delicado, assim, que nem ecologia e ou sexualidade. Mas me entendam bem, viu? E aliás, um outro ponto antes de entrar na nossa questão. Tudo que eu passar, todos os assuntos que eu passar na catequese, por maior que seja o vídeo, será o básico, o raso. Nossa, não vai chegar nem no início da profundidade do que a igreja ensina. Por quê? Porque eu tenho 1 hora para contar a doutrina de uma igreja que existe há 2000 anos, meu querido. Então assim, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade e eu não tenho a graça de ser santo e entender a profundidade da Santa Igreja Católica. O que eu estou fazendo aqui é jogando o básico para vocês terem noção e cultivar a religião de vocês, né? A religião católica na vida de vocês. Deus quer fazer vocês santos de acordo com as suas preferências pessoais, tá? Então assim, o que eu estou jogando aqui é para vocês terem ciência de que essas coisas existem, mas como isso vai ser abordado na vida de vocês, pessoalmente, como vai ser aprofundado, inclusive, porque eu não falo de todos os aspectos de todas as coisas que eu falo, depende de uma pesquisa, de uma oração, de uma vivência católica de vocês, tá? Vocês estão aqui na Crisma para chegar à maioridade religiosa, né? Vocês vão ter aí uma maturidade religiosa através da Crisma que vocês
Não que vocês vão desprezar os seus catequistas, né? Os seus padrinhos, os seus pais que vão te conduzir nessa religião. Mas veja, vocês já conseguem alimentar a própria fé de uma maneira um pouco mais autônoma. Aliás, não um pouco mais, de maneira autônoma, pronto, acabou. Tá? Então, eu estou aqui como catequista apontando algumas coisas. Ó, aquilo ali é os 10 mandamentos, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Se vocês vão se aprofundar nessas coisas, depende de uma opção de vocês, tá bom? Acho que eu já tinha comentado algo nesse sentido, mas sempre vou repetir, né? Então, não se limitem a formação religiosa de vocês a um vídeo de 1 hora por 2, né? 2 vídeos de 1 hora cada um por semana. A convivência religiosa é diária, oração, tal. Tá? Realmente vão no passo de vocês, tá? Não estou falando para vocês começarem a rezar o rosário todos os dias aí, da noite pro dia. Seria uma graça se fosse assim, mas são exceções que acontecem desse modo. Vai aos poucos, né? Começa rezando antes de comer, antes de tomar um banho. Também, pode ser, mas não era isso que eu tinha pensado. Antes de comer, antes de dormir, aí tenta uma dezena do terço. Um terço, uma vez por semana, não sei, leitura meditada. Vai na missa, né? Vê uma missa no meio da semana ali para ver como é que é. Tá? São conselhos pessoais. Agora, finalmente, vamos chegar na nossa confissão, que é a aula de hoje, tá? Confissão, o que é? É um sacramento maravilhoso que nos permite chegar à santidade, como os outros sacramentos. Uma coisa importante, antes de falar da confissão em si, a gente precisa entender a realidade do pecado e por que a gente não pode se confessar antes do batismo. A gente tem que primeiro ser batizado e depois confessar. Tem o pecado original, que eu já falei 40 mil vezes sobre ele, que é aquele que a gente nasce com ele e tal, por questão de hereditariedade, não é uma questão de culpa, né, que vem desde Adão e tal. Esse pecado específico, ele só sai através do batismo, né? Então, assim, mesmo que eu me confessasse, né? Vamos supor que eu fizesse uma confissão válida e tal, mas eu não tivesse sido batizado, não vai adiantar nada, porque quando a gente nasce no planeta Terra, né, a gente nasce para a morte, né, de certa maneira, porque a gente nasce com esse pecado. Para a gente nascer de verdade, que Jesus fala a Nicodemos, se não me engano, a gente precisa nascer de novo para poder viver aí o amor, a questão, né, divina. A gente precisa morrer para quê? Morrer para o pecado. E nascer de novo, nascer aonde? Na pia batismal, na Santa Igreja Católica, né? Nascer como uma nova criatura. Então há necessidade disso através do batismo. E o batismo é perfeito, ele te limpa, você sai limpinho, sem nada, uma folha em branco, né? Uma folha quase transparente, na verdade, de tão limpo que você sai do seu pecado. Porque além do pecado original, caso você venha a ser aí batizado com 70 anos de idade, ele lava todos os outros pecados que você cometeu antes, né? Agora, a maioria, quando é criança, então geralmente não deu nem tempo de ter um pecado seu, né? Por questão de culpa. Mas ok, vamos lá. Então, todos os pecados, especialmente o pecado original, são limpados pela água do batismo. Só que a inclinação ao pecado continua no ser humano. Essa inclinação ao mal continua. Então, a gente precisa de um sacramento que nos auxilie nessa vivência de conversão diária, né? Porque não é assim, fui batizado, aí pronto, sou santo, acabou. Não tem inclinação ao pecado e tal. Isso você só vai conseguir alcançar, matar essa inclinação ao pecado quando você chegar à santidade, meu amigo.
E olhe lá, hein? Porque assim, existem santos que já eram santos e ainda assim eram tentados de forma absurda pelo demônio. Pessoalmente pelo demônio, né? São Padre Pio, né? De Pietrelcina, não sei falar direito. Ele era agredido pelo demônio, agredido de apanhar. E ele sendo santo, com chagas, né, que jorravam sangue constantemente, né? É um santo aí do século XX, menos de 100 anos, se não me engano, atrás. Ele pegou aí a Segunda Guerra Mundial, lá na Itália. Né? Não é um santo assim da Idade Média, é algo que existiu aí recentemente. Dei uma pesquisada, São Padre Pio. E ele era tentado pessoalmente pelo demônio. E era santo. Então assim, isso é pro resto da vida. Essa inclinação ao pecado a gente vai, né, aí pelo resto da vida combater contra isso. Mas tendo coração contrito e confiando na graça divina, venceremos as lutas, né? Venceremos aí, porque é uma batalha no nosso coração constante. Mas, se por um acaso experimentarmos uma dura derrota, o que pode acontecer, né? Quando é que a dura derrota chega? Quando o meu coração não é contrito, né? Quando eu acho que meu coração é super poderoso, que por si só ele é maravilhoso, incrível, orgulhoso, forte, aí eu caio, né? De certa maneira, o coração que não é contrito é um coração que se acha Deus, né? Porque eu sou Deus, então eu posso secar o corpo de uma mulher aleatória na rua como uma pessoa que tem direito sobre o corpo dela. Ou eu posso, já que meu coração é o coração de Deus, eu posso matar o meu irmão ali porque ele está me enchendo e tá tudo bem, porque o meu coração é um coração grande e a minha vontade, a vontade de meu coração deve ser imposta contra esses redes outros quase tão bons de coração quanto eu. Ou ainda que você tenha um coração até contrito, até, né, aí humilde, bacana, você não acredita tanto na graça divina. Então daí você vai lá, né, você tá com o coração humilde, mas você não confia na providência divina. Então você acaba sendo tentado, você fala, eu tô perdendo contra esse pecado, a quem eu vou recorrer? E você recorre ao seu coração, mas você percebe que o seu coração não tem nada para conseguir batalhar contra isso. Inclusive ele tem uma inclinação a gostar dessa coisa que você está sendo tentado. E você acaba caindo em determinado pecado. Então vamos dizer que o seu coração ele se arrepende da possibilidade de ver pornografia, por exemplo. Então ele é humilde, ele fala, não, eu sou pequeno, eu não quero ver pornografia porque eu sei que isso faz mal para o meu corpo, mas eu vou lutar contra isso. E é um coração pequeno, que tenta batalhar contra isso com as suas próprias forças e esquece de lembrar-se, né, de que a força realmente contra isso vem da graça divina. E em determinado momento, querendo ou não, nós seres humanos somos limitados. E o demônio não vai seguir a nossa limitação. Ele não vai falar, não, eu vou parar porque realmente aqui eu já forcei muita barra com o Felipe. Não, ele quer que você perca mesmo. E a única forma da gente ganhar essa batalha não é a gente ganhando, é Deus ganhando através de nós, né? Então isso que é um coração contrito, um coração que entende a sua pequenez, entende que por ser pequeno, por ser criado, precisa daquele que criou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Trindade, nosso Deus. Então nesse sentido, a gente tem que entender que a confissão é sempre um encontro entre a nossa miséria e a graça divina, é que nem uma oração mesmo. Só que dessa vez é mais focado a reparar esses danos do pecado, principalmente o dano eterno, a pena eterna, né? Qual que é a pena eterna do pecado? É o inferno, né? Que é quando a gente se aparta completamente da relação de Deus.
A gente pode ter uma ilusão de que Deus não está conosco nos dias de hoje, porque a gente é um pouco ingrato, né? Porque a gente não consegue reparar como a gente é alimentado de chuchu, por exemplo, pela graça divina, que a gente tem terra, tem céu aí com chuva, tem coisas fantásticas que sustentam toda a natureza constantemente para nos alimentar. E não, isso daí não é Deus, de jeito nenhum. Isso daí é o acaso do universo, é um monte de poeira estelar, tá. Tem fundamento científico. Mas, veja, eu não estou questionando a ciência nesse sentido. Eu estou questionando a origem de toda a ciência, né? O que ordenou as coisas para chegarem a esse ponto que a ciência estuda? Se você acredita que é o acaso, né, a sorte, um monte de poeira de estrela que foi organizada, sim, por... Né, qual que é o nome daquilo? Do Newton? Gravidade. Tudo bem? Não estou discutindo. Mas o que criou a gravidade? Qual que é o início daquilo? São Tomás de Aquino, se não me engano, ele fala, né? Tudo tem um início, né? Tudo tem um início. Mas aquilo que iniciou todas as coisas é aquilo que a gente pode chamar de Deus. Deus existe lá na ponta do início e lá no final. Por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega. E também é por isso que ele fala: eu sou o que sou. Eu sou, né? Ponto. Por quê? Porque ele é. Nós, seres humanos, somos alguma coisa que veio de algo. Deus, ele só é. Ele está acima da existência. É até errado falar que ele existe, porque para existir algo tem que ter começo, né? E Deus não tem começo, mas eu estou pulando para uma teologia um pouco mais densa do que deveria ser para a aula de hoje, desculpa. Também não sei se eu estou introduzindo esse assunto da maneira adequada, peço desculpa, mas enfim, vamos voltar. A gente tem que entender que o pecado, não existe essa de pecado é tudo do mesmo nível, tá? Existe o pecado venial e o pecado mortal. Não caiam na tentação de achar que pecadinho e pecadão é a mesma coisa. Não. Você não vai no banquete e fala que quem comeu uma maçã comeu o mesmo que quem comeu um balde de comida. Não é. Não é. Um sai mais saciado e o outro sai mais, né? Mas talvez faminto até, dependendo das circunstâncias. Mesma coisa com o pecado. Se você soltou um palavrão, é pecado. É pecado. Não estou negando que é pecado. Mas não tem a mesma proporção de alguém que, por um acaso, roubou o pão de um mendigo. Né? Porque além de ser roubo, você está quase matando a pessoa. Porque se ela não tem nada para comer, pronto. Você está cometendo 2 pecados com uma ação só, né? Você está matando o cara de fome e você está furtando um item que não é seu, né? Então, não dá para comparar. Nenhum dos dois deixa de ser pecado, mas existem desequilíbrios assim de proporção, de magnitude, tá? Então, vamos lá. Para que serve o nosso belíssima confissão? Para nos reparar do pecado, de todo pecado, mas principalmente do mortal. Porque através da confissão, a nossa pena eterna, que é a pena do inferno, é perdoada. Começamos nesse sentido do zero. Tá? Então, eu matei a Valesca, que é minha irmã. Pecado mortal. Assim, eu tô sendo muito seco, por favor, tá? Mas vamos dizer que eu matei a Valesca e tal, aí depois eu morri, logo depois eu morri. Eu vou pro inferno. Lembrando, sendo muito seco, sendo muito técnico, desconsiderando completamente, né, questões aí mais delicadas, mais íntimas, mas ok. Agora vamos lá. Eu matei a Valesca, me arrependi verdadeiramente. Quero me reconciliar com a igreja, quero me reconciliar com Deus. Vou lá, me confesso, né?
tento fazer algo para reparar essa perda, né? Arrependimento é isso, né? É importante. Não adianta nada eu confessar, eu realizar a confissão sem essa contrição. O que é contrição? É um arrependimento, tá? A confissão não tem validade sem isso, né? Eu matei, nesse exemplo, eu matei a Valesca, minha irmã. Não me arrependi, mas gosto da igreja, então eu vou lá pro padre e falo, olha padre, tal, eu matei a Valesca. Daí ele fala, não, eu te perdoo. Acabou a confissão, passei. Recebi a confissão de maneira legítima? Não tem validade essa confissão. Ela precisa que o penitente, a pessoa que está confessando, se arrependa desses pecados, tá? E existem duas formas de se arrepender, né, que a gente chama de contrição. A contrição perfeita e a contrição imperfeita. Na imperfeita, eu me arrependo porque estou com medo das consequências desse pecado. Seja das consequências sobrenaturais, né, de ir para o inferno, de ir para o purgatório, quem sabe aí, né? Ou seja, por consequências aqui na Terra mesmo, tipo, matei a Valesca, estou com consequências de uma represália aí, ou do peso que isso tem na minha consciência. Então acho bom confessar. Veja, no caso da contrição imperfeita, ela é válida. Ela é válida. Se você se confessar com essa intenção, você não vai perder a sua legitimidade durante a confissão, tá? O problema é que não é um problema, né? Mas o ideal, na verdade, é que a gente faça uma contrição perfeita, né? E o que é contrição perfeita? É quando você se arrepende do seu pecado porque ele feriu o Senhor. Você não está muito aí para a questão de como isso vai ter consequências na sua vida, como isso interferiu na vida do seu irmão, né? Você pode até levar isso em consideração, mas isso é acessório, isso não é o principal. O principal é a sua consciência de que você feriu o coração de Jesus com a sua atitude e que isso te dói. Porque você ama o Senhor e você não queria fazer isso com aquele que te ama mais do que tudo. Cara, a coisa mais linda, uma das minhas passagens favoritas é aquela que Jesus está sendo escarraçado, humilhado e tal, e Pedro está ali negando pela terceira vez, né, Jesus Cristo, quando o galo canta, e daí, bem na hora, Pedro olha para Jesus, que está lá meio longe, todo cuspido, todo ferido, tá, uma humilhação que só, e Jesus olha de volta para Pedro. Nossa, Pedro, ele tem nesse instante o que é a contrição perfeita, porque ele cai em lágrimas, ele vê o quanto aquele rosto olha ele. Eu imagino o rosto de Jesus, um rosto muito cheio de carinho. Eu não acho que ele viu com um olhar assim pesado de julgamento. Eu acho que o que realmente fez com que Pedro caísse em lágrimas é ver que Jesus estava sendo humilhado, estava sendo julgado, estava sofrendo dores corporais, né? E ainda assim, acima de tudo, sabendo que Pedro tinha traído ele, negando 3 vezes coisa do que ele já tinha profetizado antes, ainda assim, com toda a miséria de Pedro e com as circunstâncias que Jesus se encontrava naquele momento, Jesus olha com carinho para Pedro. Um carinho sim, falando eu não te disse. Eu adoro essa passagem. Então, a contrição perfeita é isso, é olhar para o rosto de Jesus, dar um medinho, porque assim a gente vai encontrar um rosto ferido pelo meu pecado, que vai olhar para mim com amor profundo, e eu só tenho uma opção, que é me arrepender e
cair em lágrimas. É lindo. Ai, quem consegue alcançar a contrição perfeita está muito bem no caminho de santidade. Eu, Felipe, acredito que ainda estou vivendo a contrição imperfeita. Mas, rezando a graça de Deus, eu hei de encontrar aí a contrição perfeita. Catolicismo é isso aí. A gente vai até o fim da nossa vida tentar crescer em santidade, né? Não é fácil, mas essas meditações assim são um prato cheio de graça assim pra gente crescer, tá? Esse é o primeiro requisito para a confissão dar certo, ter validade, né? Que é essa contrição, perfeita ou imperfeita, tanto faz. Preferencialmente perfeita, mas se você é miserável como eu, né, como todos os seres humanos são, inclusive os santos também são miseráveis porque são necessitados da graça divina, mas esses, né, convenhamos, estão alguns passos aí na nossa frente, mas vamos caminhar, todos somos chamados à santidade, tá? Então, contrição, você tem a sua contrição, primeiro requisito para ter uma confissão válida está aí. O segundo é a própria confissão. O que é confissão? É você assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, assim, quando você for confessar, meu amiguinho, não vá confessar o pecado dos outros quando você estiver confessando. Eu imagino, né? Eu já fiz isso às vezes, faço, né? A gente gosta de apontar muito. Mas de estar lá na confissão, eu, Felipe, falo assim: ai, padre, eu soltei um palavrão. Mas soltei um palavrão porque a Valesca, hoje ela vai ser o meu modelo de exemplo. A Valesca estava enchendo muito minha paciência, então ela estava lá, né? Eu tava de boa, eu tava tranquilo, e ela foi lá, ficou me cutucando, e daí eu falei: oi, palavrão, e saiu um palavrão. Dá para acreditar que a Valesca me levou a pecar? Parece Adão, né? Parece Adão falando: a mulher que tu me deste, Senhor, me levou a comer o fruto, né? Porque a culpa do pecado nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Então, assim, quando você for confessar, meu amiguinho, confesse os seus pecados, tá? Tome responsabilidade. Nesse exemplo, por exemplo, né? Por exemplo, para ficar bem redundante. Vamos lá. Eu viro pro padre e falo assim: padre, eu pequei, falei palavrão para minha irmã, me faltou a paciência para acolher ela da maneira como ela queria. Ela precisava de atenção, ela estava me cutucando e eu não estava muito afim de dar carinho para ela, o que também é um pecado. Me faltou essa intenção. E o pior, ela necessitada do meu acolhimento, reagi de maneira agressiva, verbalmente agressiva, soltando um palavrão. Eu sou um pedacinho de ser humano egoísta e é culpa minha. Fazer o quê? Viu? Você tomou a sua responsabilidade, meu amiguinho. A Valesca continuou fazendo o que ela estava fazendo, se é certo ou não, sabe? Agora eu vou dar um exemplo mais esdrúxulo, né? Que é muito comum, né? Que é muito comum, assim, que eu vejo as pessoas delegando a responsabilidade sobre o próprio pecado para outra pessoa. Homem faz muito isso. Quando ele vê uma mulher com uma roupa um pouco mais atraente, né? Aí ele alimenta aqueles pensamentos libidinosos, né? E daí ele vira e fala: essa mulher me levou a pecar. Né? Seja por me masturbar depois ou por realizar a infidelidade em meu coração, mas essa mulher me fez pecar. Veja, o pecado de escândalo é indiferente. Não indiferente no sentido de que não deve ser levado em consideração, deve, mas é o pecado dela, tanto faz, né? Você não está indo se confessar para se justificar, você está indo para se humilhar, para falar que você é miserável, precisa da vontade de Deus, da iniciativa de Deus, que sempre está lá para nos dar a graça do arrependimento, da conversão, da renovação da nossa fé.
Mas a gente acaba delegando, sabe? A culpa, a gente não fala, a culpa é minha, não, a culpa é sempre do outro. Não faz isso, gente. Você precisa tomar responsabilidade sobre o seu pecado. O pecado que outra pessoa está cometendo e que pode ter contribuído não compete a você, compete a essa pessoa depois, tocada pelo Espírito Santo, repensar, né? Ver se realmente aquele é o comportamento correto, né? Entende? A questão é bem simples, gente. Você está indo confessar os seus pecados, não o pecado de outra pessoa. Você não está indo fofocar da vida de outra pessoa durante a confissão. Porque daí a sua própria confissão acaba sendo um pecado da fofoca, né? Você fala, não. Eu graças a Deus, a gente gosta de parecer piedoso, né? Então a gente fala, Felipe, graças a Deus, ao contrário da minha irmã Valesca, nunca levei outra pessoa a pecar, porque eu sou maravilhoso, mas Padre, a Valesca e pronto. Não faz isso, tá bom? Não faz isso. Tome sua responsabilidade, a alma é sua, né? Você está cometendo o seu pecado pessoal. Não delegue a responsabilidade da sua miséria na mão de um outro miserável, tá? Reze por aquela pessoa que às vezes pode se tornar realmente uma tentação em certa medida. É que a gente pensa em tentação muito na questão sensual, né? Mas isso, cara, em qualquer pecado, o pecado da ira, sabe? Tem muitas possibilidades da preguiça. Sério, nossa, é que a gente pensa em tentação, sempre vem aquela coisa da luxúria, nossa, eu não posso ver minhas redes sociais, porque lá eu sei que eu vou encontrar uma mulher linda, maravilhosa, que vai me levar a pecar, que eu vou acabar me masturbando, e nossa, a culpa é dela, a culpa nunca é nossa, né? Tudo bem, tem esse pensamento da tentação sensual. Mas também tem a tentação aí de outros pecados. Aqui a sensual acho que é mais fácil de exemplificar porque é o que é muito comum, eu acho, no nosso pensamento. Pelo menos no meu, né? Espero não ser um doente. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tome responsabilidade sobre os seus atos, tá? Esse é o segundo, aliás, requisitos quanto à penitência, né? As responsabilidades do penitente para ter. Não delegar a responsabilidade da sua alma é sua. Ponto, acabou. Terceiro é a penitência, que é o remédio, né? É o remédio da alma. Então, assim como quando a gente vai para o médico tá lá, tal, avalia a sua doença e te dá um remédio para você se curar, o padre vai ver a sua alma, vai, através do que você mostrar para ele, né? Vai ver a sua alma e vai falar, olha, então o seu remédio aí para você consertar aí os seus pecados vai ser esse. Às vezes, quando não dá a penitência, ou quando a penitência é muito levinha, muito provavelmente o padre está pegando aquela penitência para ele, tá? Então, independente, assim, vamos dizer, Felipe, eu pequei de várias formas, de uma forma horrorosa atrás da outra, eu vou comentando lá, e daí o padre fala, não, tudo bem, Felipe, nossa, que pena, né? Que bom que você veio para se confessar, então, como penitência, toma aí uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória. Pronto, acabou. Eu vou todo feliz, falando, oba, pequei que nem um doido e só isso de penitência, que bom, né? Mas, meu amigo, o padre depois, provavelmente, muito provavelmente, vai chegar no íntimo do coração dele, né? Na noite, aí, qualquer dia, vai falar com o Senhor algo assim, Senhor, Felipe pecou pra caramba, ele erra demais. Molequezinho, hein? Mas sabe, eu senti que se eu desse a penitência que ele precisava, realmente, eu ia matar a fé dele. Eu ia matar a fé dele. Ia acabar. Então eu dei uma penitência leve para ele e estou pegando a penitência desse Felipe
e eu vou cumprir no lugar dele, tudo bem? E daí ele começa lá os 7 rosários para minha penitência que eu não cumpri porque ele viu em mim uma fraqueza espiritual que seria sufocada pelo peso da penitência que de fato eu deveria ter feito. Ele reza pela minha fé, né? Porque o padre, ele é um representante de Cristo na Terra. Então, assim, Cristo, ele não tinha pecado, ele não precisava se sacrificar por ele. Mas ele vê a nossa miséria e ele tapa essa miséria assim que existe em nosso coração com a graça dele, né? Jesus, ele não se entregou por ele, ele se entregou a Deus Pai, né? Através do Espírito Santo, mas por amor a nós que somos falhos, miseráveis, pequenos, tá? Então o padre, ele tem uma consciência muito forte sobre isso, sobre o papel dele na igreja, de ser aquele pastor, o pastor que carrega a ovelha de certa maneira, aquele pastor que está ali para conduzir o rebanho confiado a ele. Então, quando ele vê que a nossa fé é pequena e que a penitência, ao invés de ajudar, sufocaria a nossa fé, ele toma a penitência para nós, ele deixa a parte, né, mais doce talvez aí da penitência para nós, esse alívio da culpa espiritual, e pega a parte difícil para ele porque ele nos ama. O padre, ele nos ama como realmente um pastor que ama o seu rebanho, né? Então é isso, gente. Rezem pelos seus padres, tá? A penitência. Existem 2 tipos que a gente pode entender de penitência. Não resolveu. A penitência é essa propriamente dita, depois da confissão, que é o 3º requisito, né? Os requisitos acabaram. E a penitência do nosso cotidiano, que a gente pode escolher de acordo com nossa consciência. Antes disso, antes de entrar nisso, eu queria explicar uma questão. O pecado é só Deus que perdoa. Ponto, acabou. Tá? Mas Deus delegou isso à igreja. Tá? Tem uma passagem que deixa isso muito claro. Perdi a passagem. Está aqui. Está em João, capítulo 20, versículo 21 até o 23. Fala assim: Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. E quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E a quem os retiverdes, serão retidos. Então, assim, os padres, eles têm, por força divina, que é delegada à Igreja Católica, essa possibilidade de realizar o sacramento da confissão, tá? Então é muito importante entender, só Deus perdoa, mas Deus quis, em sua sabedoria infinita, em sua vontade, delegar isso à Santa Igreja Católica, esse poder à Santa Igreja Católica. Então quando você está se confessando com o padre, como eu já tinha dito antes, ele é o nosso pastor, ele é aquele que vai se colocar como sacrifício, né? O padre, ele sacrifica a vida dele pela nossa santificação, né? O padre ali, ele se faz Jesus Cristo, né? Na próxima aula a gente vai falar na próxima catequese a gente vai falar sobre a Santa Missa e vocês vão ver como o padre se coloca como Cristo. Nossa, o padre é o próprio Cristo. E nossa, é lindo, nossa, tô ansioso para essa. Enfim, e na confissão também, ele é o próprio Cristo lá te escutando, tal, ouvindo. E você teve uma vez que alguém me contou, acho que foi a Marina que trabalha comigo, de uma pessoa que tinha o hábito de se confessar, que comentou com ela isso, né? E falou que chegava no padre falando: oi Cristo, tudo bem? Então, aconteceu algumas coisas, e começava a confissão.
falando diretamente Cristo para o padre. E era algo muito bonito, né? Então, é isso, gente. A confissão é algo que tem na Santa Igreja Católica, mas que é uma confissão que quem perdoa os pecados é Deus, e Deus quis que a Igreja Católica, Apostólica Romana, com sucessão, né, apostólica, você vê, ele sopra nos apóstolos e manda para o mundo. E esse sopro, depois de 200 papas, você vê a ponta daqui Pedro e a ponta de lá Francisco. Então, a sucessão apostólica garante a permanência do Espírito Santo aí, conduzindo a Igreja Católica sobre a administração do Papa, que confia aí, delega os seus braços, né, que são os bispos, os presbíteros e tal. É uma coisa linda, nossa. Enfim, acho que vocês conseguiram entender o que eu quis passar, tá? Voltando agora à questão da penitência. Existe a penitência que você pode pegar no seu dia a dia, né? A penitência do seu dia a dia é uma escolha sua, tá? Que você faz para se unir à cruz de Cristo. É uma coisa bonita, mas façam com moderação, tá? Não arranquem sangue de vocês, não façam algo que vai acabar com a saúde de vocês. Um exemplo é o jejum e a abstinência. O jejum você para de comer por um determinado momento. O jejum mais assim aceitável, né, razoável, é aquele que você para de comer às 9 da manhã e volta às 5 da tarde. Você pode beber água durante o dia. Levem em consideração a saúde de vocês, né? Um diabético, meu pai, não faz isso, não faz esse jejum dessa maneira. Tenta fazer algo mais, né, razoável. A abstinência, você corta um pedaço da sua alimentação, um item da sua alimentação. Então, por exemplo, a abstinência de carne, né? Então eu corto a carne, mas como o resto de boa, assim. E daí isso eu faço quando? Um dia da semana, de segunda a sexta, 3 dias, nos dias pares, nos dias ímpares. Fica a seu critério pessoal, tá? Mas sempre utilizem da penitência, que também pode ser penitência, por exemplo. Cara, você pode procurar uma lista aí de sugestões, mas são penitências simples do seu dia a dia que vão te dar situações desconfortáveis, mas nunca agressivas a ponto de, sabe, destruir a sua saúde. Não façam isso, porque aí não é virtude. Lembre-se, o que eu falei lá no início. O pecado é uma virtude desproporcional. Então, eu quero fazer um jejum. Daí eu, ao invés de fazer nesses horários, né, com uma questão equilibrada de alimentação, eu resolvo fazer um jejum de uma semana, sem beber água, sem comer. Aí, meu amigo, você está meio que acabando com a sua saúde, que provavelmente você vai virar para os seus amigos e vai começar assim, vai descer por causa disso. Você vai falar, olha o meu jejum, que coisa linda, eu sou um semideus, eu consigo viver aí sem comer. Não é esse o propósito. O propósito da penitência é o reconhecimento de sua pequenez, de que você sente fome. E fome do quê? Fome de um alimento que pode ser também a sua meditação pessoal, vai longe, mas eu estou aqui destinando o basicão. Fome da palavra do Senhor, fome do alimento mesmo natural, que é cultivado, força do trabalho humano, mas da graça de Deus que me permite os minérios suficientes para essa criação. Então, entendam, toda penitência tem que levar a Cristo e tem que ser feita por amor, não por vaidade, para mostrar que você é mais santo, porque aí você já desvirtualiza aquilo que é virtude. E virtude desequilibrada se torna pecado, tá? Então, por exemplo, aí, parar de beber refrigerante é um tipo de abstinência. Tomar banho com o chuveiro desligado, um dia aí, tipo assim, você vai sentir a dor. Você vai sentir a dor, não tem problema sentir a dor, né? A penitência é isso, é uma forma de dor que te aproxima à cruz de Cristo, uma coisa voluntária, né? Mas que não te sufoque, não te mate, pelo amor de Deus, não te deixe resfriado. Toma um banho frio, mas não toma um banho frio todo dia, inclusive num dia muito frio. Aí os seus pais vão virar pra mim e vão falar, parabéns, hein, Felipe, tá lá com pneumonia agora no pronto-socorro, e agora? Eles vão me matar. Tenham consciência do que vocês estão fazendo com o corpo de vocês, tá? Não tô falando pra vocês se matarem. Usem com moderação as penitências, tá?
E tem a penitência involuntária, porque essas voluntárias a gente escolheu, né? Ah, eu quero parar de comer aí por um tempinho, eu quero cortar a carne algum dia da semana e tal. Mas as involuntárias são realmente uma pedra de santidade, assim, uma joia de santidade, porque assim, é fácil, é mais difícil realmente a gente buscar a santidade limitando alguns recursos, né? Passando fome, a gente fica irritado, então a gente é desafiado por meio aí do jejum a, de fato, tratar o irmão com carinho, independente das minhas circunstâncias pessoais. É uma coisa legal, é uma realidade legal. Mas quando é algo involuntário, é algo inesperado. Então, o jejum, tudo bem, eu me preparei para aquela circunstância, realmente dificultou, mas eu estou preparado. O involuntário vem como um sinal de Deus para ver se você vai ou não vai aceitar aquilo. O que é uma situação involuntária? É seu cotidiano que acontece e você tem a opção de abaixar a cabeça e falar: ok, Senhor, eu aceito essa dolorosa opção que o Senhor colocou no meu dia a dia. Ou você chuta o balde e fala: não, inadmissível. Então, um exemplo clássico disso é quando você é acusado de ser culpado de algo que você não fez. Então vamos dizer aí, minha irmã quebrou um copo aqui em casa. Mas só para exemplificar. Minha mãe chega do trabalho e fala: olha o que o Felipe fez. Aí eu chego do trabalho e: Felipe, o que você fez? E ela me escracha e fala mal e nossa. Um convite das circunstâncias a uma penitência involuntária, porque eu não escolhi isso, foram as circunstâncias. Então eu posso abraçar essa culpa e falar nada, né? Porque eu não posso mentir, eu não posso falar que eu quebrei o copo. Mas eu fico em silêncio e acolho aquela culpa. Entende? É doloroso, por quê? Porque é um exercício contra a minha vaidade. Porque a gente gosta de falar que a gente é certo, né? Que a gente segue todas as normas, de que as pessoas achem isso, né? Acima de tudo. É incrível. Vamos lá, cortou um pedaço. Desculpe. Então, assim, é incrível como a gente luta pela justiça, né? Quando é algo que a gente faz de injusto e que sai sem ninguém me culpar, eu aceito numa boa, é tudo lindo, maravilhoso. Mas quando é algo que eu não faço e isso acaba chegando a culpa em mim, a gente fala: justiça! Cadê a justiça? Né? A gente acaba ficando aí meio do nada um justiceiro, né? A gente fica querendo... Nossa, ser humano é uma palhaçada. A justiça quando me convém, né? Aquela coisinha. Então, é mais ou menos nesse sentido. A penitência involuntária, quando chega em você de uma maneira que você não espera, e você pode aí acolher com silêncio, o que seria uma grande virtude, ou você pode também não acolher ela e, ok, né? Você não está pecando falando que a sua irmã quebrou o copo. Você está falando a verdade. Né? Uma coisa que precisa ser avaliada quando vocês forem absorver essa penitência involuntária é se só vocês estão sendo afetadas por ela. Então vamos dizer, por exemplo, eu trabalho na secretaria paroquial e daí alguém vira e fala para o Felipe que a secretaria paroquial é a culpada de uma coisa horrorosa. Veja bem, a secretaria paroquial não é o Felipe, é Felipe e Marina, né, que são subordinados ao pároco. Então, eu aceitar esse posicionamento está forçando outras pessoas a abraçarem essa penitência junto comigo, pessoas que têm a sua liberdade ou não de aceitar isso, entende? Então, que nem uma família também, por exemplo. Eu sou um pai de família, por exemplo, e daí alguém acusa minha família de ser um bando de ladrões, por exemplo. Eu poderia aceitar isso se fosse só o Felipe, mas como eu tenho a obrigação de zelar pela minha família e que eles não estão nem cientes que eu aceitaria essa penitência, eu tenho a obrigação sim de defender a honra da minha família. É claro que não no soco, né? Bom senso, sempre um equilíbrio.
Mas tenham certeza de que quando vocês realizarem essas penitências, elas se limitem a vocês. Quando Jesus estava na cruz, ele não foi crucificado junto dos discípulos. Ele foi crucificado Jesus Cristo, né? Foi ele, todas as consequências foram nele, as chagas estão nele. Então a penitência nada mais justo do que ser individual também. É você, Felipe, que vai abraçar aquela dor e se unir à cruz de Cristo pela sua liberdade. Você não precisa forçar as outras pessoas também, cobrar as outras pessoas a serem piedosas aí através de aceitar penitências involuntárias, né? Ou voluntárias que seja. É sempre uma sugestão, né? A liberdade que o amor cultiva, né? É sempre isso, é muito importante, tá bom? Lembrando também a questão da penitência, a questão que é muito cultivada, principalmente na quarentena, é o tripé oração, caridade e jejum. Eles falam sobre aspectos da nossa relação conosco mesmo através do jejum, né? Como eu me relaciono com os meus prazeres, né? Aquelas coisas. Jejum, não entenda jejum aqui só como alimento. Às vezes a gente pode fazer jejum de coisas que nos fazem bem, como o celular, por exemplo. Olha, um jejum legal aí pra gente praticar o desapego às redes sociais aí, por exemplo. Né? É sempre aquele apego desproporcional a alguma coisa que a gente combate fazendo jejum daquilo, né? Então a gente percebe que a gente vive muito no celular, que aquilo está meio que começando a definir a minha rotina de vida. Faz um jejumzinho para dar uma encaixada. Ó, esse é o seu lugar, celular. É para você me escravizar. Eu que te utilizo para o bem aí da minha convivência, tá? Então o jejum fala muito da nossa relação conosco mesmo. A oração é a nossa relação com Deus, como já foi explicado, então não vou entrar tanto em detalhe nisso. E a caridade, nesse sentido, não é a caridade que a gente fala de amor de Deus, mas caridade agora sim naquele aspecto de ajudar o meu irmão. E não só no ajudar financeiramente ou através de alimentos, mas ajudar dando atenção, né? Uma ótima penitência involuntária é suportar aquele irmão que é muito ríspido, que é muito chato, que é muito desagradável, e você acolher ele com toda a doçura do mundo. Santa Teresinha era assim. Santa Teresinha tinha uma irmã que era insuportável dentro do convento. As outras irmãs realmente tinham muita dificuldade com ela. E Santa Teresinha sempre acolhia essa mulher de uma maneira que ela achava que era a melhor amiga da Santa Teresinha. Mas a Santa Teresinha também não era muito confortável com essa irmã. Se não me engano, era a Santa Teresinha. Mas, assim, tanto é que depois foi ver o diário, né, da Santa Teresinha, porque depois da Santa Teresinha ter morrido, fez o processo de canonização e tudo. E daí essa irmã ficou sabendo, através do diário, que a Santa Teresinha não gostava muito dela. Mas não era uma questão de falsidade. Não entenda que falsidade. Ai, ele finge que gosta de mim. Entenda, gostar é uma reação, mas todo católico é convidado a amar, e amar é uma escolha. Eu posso não gostar, que é o popularmente chamado de o santo não bateu, né? O santo não bateu. Existe essa reação animal de olhar para a cara da pessoa e falar, não gosto dele, né? Espero que vocês não tenham tido isso comigo. Mas a questão é que ok, né? Mas alimentar isso, aceitar essa realidade, não. Eu posso escolher amar o meu irmão, tá? É uma forma de penitência voluntária muito involuntária, aliás, muito gratificante, porque é uma caridade para o meu irmão que não é necessitado de alimento às vezes ou de valores de esmola, né? Mas de atenção. Tem muito irmão que precisa de atenção e às vezes a gente não dá. Sugestão aí. Indulgência. Não sei se meu celular vai aguentar o assunto todo. Aguentar no sentido de memória. Meu celular tem uma memória muito baixa.
Então, se eu não terminar esse assunto, vocês vão ter que fazer uma pesquisa disso, porque isso é uma preciosidade da igreja. Por quê? A indulgência, assim como existem duas penalidades do pecado, a pena temporal e a pena eterna. A confissão corta a pena eterna, você não vai pro inferno, mas talvez você vá para o purgatório, que é onde você paga a sua pena temporal. E essa pena pode ser de séculos. Prova disso é Nossa Senhora de Fátima falando para os pastorinhos sobre uma menina que morreu recentemente lá do ciclo social deles, que vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. É a única pessoa que eu conheço que está muito ansiosa para o Apocalipse. Então, assim, gente, indulgência é uma joia da Igreja Católica que é pouquíssimo conhecida entre os leigos católicos e que, sinceramente, eu acho que deveria ser mais levada em consideração nas catequeses, assim. E por isso estou entrando nesse mérito. Então, assim, a indulgência vai ajudar a diminuir ou até cortar completamente, pelo menos até aquele instante que você lucrar a indulgência, a sua pena temporal. Olha que maravilha. Então, ao invés de você ficar lá fritando no purgatório, que é uma realidade bem parecida com o do inferno, mas ao invés do inferno você viver lá para sempre, no purgatório você está vivendo ali para ser purificado, para chegar no céu, né? Quem está no purgatório vai para o céu, isso é certo. Ao invés disso, você não vai passar no purgatório, você vai direto para o céu, se você tiver a graça aí de lucrar as indulgências e não voltar a pecar depois disso, entre a hora que você lucrar a indulgência e a hora que você vier a óbito, meu amiguinho. Tá? Então, assim, como é que você faz para lucrar uma indulgência? São 3 requisitos fixos e um quarto que você pode escolher dentre uma lista de posições de um documento chamado Manual das Indulgências. Existem 2 tipos de indulgências, a plenária e a parcial. A parcial vai abater um pedaço do seu tempo lá que você ficaria no purgatório. Quanto tempo? Não sei, fica a critério da justiça divina. E a plenária é a que você teria zerado a sua pena no purgatório. Zerado, zerinho. Você sai de boa. E uma coisa boa também é que você pode pedir essa indulgência para si, mas também para um irmão falecido, nunca para um irmão vivo, tá? Então, vamos dizer aí que um amigo seu faleceu essa semana e tal, e você acha que ele pode estar no purgatório, né? Você tem esperança dele estar no purgatório e você quer que ele vá o mais rápido possível no céu. Lucra uma indulgência plenária para o seu amigão, ele vai te agradecer muito. Ele vai direto para o céu. Ou se você achar que você não quer mandar para ninguém específico, reze pedindo para que esse lucro da indulgência plenária seja distribuído a alguma alma ali do purgatório a critério da mãe de Nossa Senhora. Ela vai ficar feliz, a alma salva vai ficar felizona, vai ser uma coisa linda. Os dois, essa alma aí provavelmente vai lá do céu e sempre dar um toque para o Senhor. Aquele cara ali me ajudou a chegar aqui no céu. Dá uma forcinha ali para ele vir aqui também. Eu quero abraçar esse cara. Ele me tirou lá, né? A questão do purgatório é assim, a dor é muito parecida com a do inferno, pelo menos eu entendo, né? Porque há uma ruptura com Deus. Nada chega a Deus se não estiver completamente limpo, né? Totalmente puro. E o purgatório é isso, é a limpeza da alma. Só que a gente não está apartado de Deus, da graça de Deus, tanto no inferno quanto no purgatório. No purgatório nem tanto, porque há esperança, né? A esperança. Quem está no purgatório vai para o céu, isso é certo. Depois de quanto tempo? Não sei. Mas há uma dor de uma expectativa de encontrar o meu Salvador, mas ainda assim uma esperança que reconforta essa dor, né? Então é algo bom nesse sentido. Mas nada melhor do que o céu. Né? Nada melhor do que o céu, porque é Deus está lá e podemos contemplar a sua face de maneira absoluta, tá? Então vamos lá. 3 requisitos: confissão, missa com comunhão, tá? Você tem que comungar nessa missa, e oração às intenções do Santo Padre o Papa. E essa daqui você tem que rezar pelo menos um Ave Maria,
um Pai Nosso e um Glória ao Pai. Pelo menos, você pode rezar mais do que isso. Você pode rezar essas 3 orações e mais um terço pelas intenções do Papa, o que seria muito piedoso, muito bom. Mas pelo menos esses 3, tá? Então esses 3 requisitos, mais um item do Manual das Indulgências, que você pode ver lá, eles separam entre plenárias e parciais. Plenária você só consegue uma por dia, tá? Uma por dia. E esses 3/4, né, requisitos, você tem que fazer tudo em um dia só. Uma confissão dá para pegar várias indulgências, mas indulgência plenária é só uma vez por dia, tá? E uma por comunhão e uma por intenção do Papa. Então eu quero uma indulgência plenária, eu vou, me confesso, recebo a comunhão com essa intenção de receber a indulgência, rezo pelo padre, ou pelo Papa, né? Intenções do Papa, aliás, e faço uma ação para lucrar a indulgência plenária, e daí eu tenho esperança de receber isso. Não seja um escriba, um fariseu, né? De falar, tá escrito aqui, então agora, Senhor, eu vim cobrar a minha graça. Não, tenha esperança de receber essa graça, tá bom? É sempre assim, a gente não cobra nada do Senhor. O Senhor não é um vendedor de graças. Ele não tá aí negociando com a gente, tá? Se ele achar que a gente não aplicou essa indulgência da maneira adequada, a gente pode ser completamente inválido, já era. É importante pensar também isso daí. Para a gente lucrar a indulgência, a gente tem que ter um repúdio completo de qualquer pecado, inclusive venial. A gente não pode querer cair, ter um gosto, né? Não ter um gosto, mas ter apreço pelo pecado. Porque é normal que o pecado seja sedutor, que tenha um gosto ali, sabe? Que gostoso, me encher de porcaria e tal. A questão sensorial é difícil, mas pelo menos apreciar isso, nega, evita, tá bom? Então é isso, nessa questão. Eu vou dar 4 dicas aí de atividades que você pode fazer que dão indulgências plenárias. É o seguinte, eu ia até parar, mas é que tava tão no finalzinho que eu excluí uns aplicativos para terminar. E são 4 dicas muito boas. Então, naquele 4º requisito, né? Confissão, missa com comunhão e orar as intenções do Santo Padre Papa. O 4º requisito dentro do manual de indulgências, você pode fazer vários, mas tem 4 que são bem simples. Assim, né? Dentro daquela listagem. Vocês vão ver o documento. Ele é um pouco maçante, talvez, tá? Mas eu vou mastigar algumas coisinhas para vocês aqui. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você fizer por pelo menos 30 minutos, né, acumulado aqueles requisitos, você pode ter esperança de ter lucrado. Uma santa indulgência, olha que maravilha. É ótimo, né? Sabe a Lectio Divina que a gente faz, que eu sempre coloco lá na listagem? Se você fazer isso por pelo menos 30 minutos, lucrou uma indulgência plenária. Tá limpinho. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso, de verdade. Mas não fiquem contando o tempo. Não fiquem tipo assim, deu 30 minutos, me livrei. Não. Sejam piedosos, né? Pelo menos 30 minutos. Não fiquem, sabe, 30 minutos, então eu vou ficar aqui inventando qualquer coisa, qualquer abobrinha. Sejam sinceros e piedosos nas ações de vocês. O terço, a resta do Santo Terço, em grupo, né? Pode ser em família, pode ser aí em um grupo tipo de catequese, né? Desde que seja feita na frente do oratório ou na igreja, tá? Aí todo mundo ali pode lucrar a indulgência. Olha que maravilha! Você consegue arrancar a pena temporal de todo mundo ali da sua família rezando um terço na frente de um oratório e fazendo aqueles 3. Sempre acumulativo, tá? E a Via Sacra. Via Sacra, faz a Via Sacra bonitinho, mais aqueles 3 requisitos. Tá feito. Acabou a pena temporal. Já era, tá? É isso. A indulgência ela foi feita para purificar a alma. Entende? A ideia é essa. É que a inclinação do nosso ao pecado seja morta aos poucos, né?
tenham o hábito de colher indulgências. É algo fantástico para vocês e para as almas do purgatório. Cara, rezem pelas almas do purgatório. Imagina uma alma do purgatório saindo do purgatório e indo para o céu por causa de uma indulgência sua. Cara, coisa linda, tá? Então, é isso, tá? Uma coisa interessante, uma confissão, né? Eu posso fazer hoje, sei lá, tipo uma semana, assim, cada dia da semana eu comungar uma vez, aí orar naquele dia específico também pelas intenções do Papa, eu consigo uma plenária aí por dia, praticamente. Então no primeiro dia eu confessei, fui na missa, comunguei, rezei pelo Papa e rezei um terço junto com o grupo da igreja, uma indulgência plenária. Aí no dia seguinte eu não preciso me confessar de novo, mas eu preciso ir na missa, comungar, rezar pela intenção do Santo Padre Papa, e dessa vez eu escolho a meditação da leitura por mais de 30 minutos, que pode ser sozinho. 2 indulgências plenárias. Essa eu posso falar, ontem eu recebi a minha primeira, então eu vou dar para uma alma do purgatório. E para a gente poder distribuir isso, é só uma oração pessoal. A gente fala, olha Nossa Senhora, olha Deus, por favor, entregue essa graça aí para uma alma do purgatório qualquer, aí a critério da Senhora, Mãe, que é nós, sabe? Uma oração pessoal já basta, né? E assim por diante, no terceiro dia eu não preciso me confessar de novo, eu só não posso cair num pecado mortal. Cair num pecado mortal, cara, esquece, acabou, não vai dar para você coletar indulgência. Então digamos que no segundo dia, depois que eu coletei a indulgência plenária aí para uma alma do purgatório, eu matei alguém. Aí no terceiro dia eu vou na missa, comungo com pecado mortal. Não façam isso, mas vamos colocar esse absurdo, não comunguem com pecado mortal. Aí beleza, eu comunguei com o pecado mortal, fui na missa, fiz a oração pelas intenções do Santo Padre Papa e fiz uma via sacra, piedosíssima. Meu amigo, mas você está em pecado mortal, então não tem esperança de que você vai coletar essa graça, tá bom? E antes que o meu celular acabe de novo, acho que eu fui bem claro, quem tiver dúvida entre em contato no www.catequista mais alto de todos. Eu acho que eu sou mais alto, mas é nóis. Se não for, é o catequista que tem falha nessa parte da barba.com.br. Tá bom? Beijinhos, tchau. A próxima vai ser sobre a Santa Missa. E eu adoro esse tema. Vamos ver quanto tempo fica até acabar minha memória. Instalei um monte de aplicativo. Achei que ia acabar com 3 minutos. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa, porque eu sempre esqueço. Não, acho que eu falei tudo dessa vez. Acho que eu falei tudo. Tá bom. Beijos, meus amigos. Fiquem com Deus. Não deixem de orar pela igreja, por vocês, pela família de vocês, pelos seus catequistas, pelos seus padres, pelos seus professores, pelas irmãs. E é isso, tá? Dúvidas? É só entrar em contato. Abraços.